Qual é o conceito de administrar? Bora para o vídeo agora, que eu vou explicar para vocês. O que é administrar? Administrar é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Quando você, nessa primeira etapa de planejamento, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o futuro e tentar visualizar a sua empresa no futuro, como você deseja essa empresa no futuro. Né? Então, você tem um determinado tamanho, você tem uma determinada estrutura e você quer que daqui nos próximos 5 anos ela tenha uma outra dimensão. Que dimensão é essa? Você vai estabelecer essas dimensões nos objetivos e nas metas. Como é essa relação entre objetivos e metas? O que é objetivo e o que é meta? O objetivo é uma visão mais geral do que você quer alcançar. As metas, elas são mais específicas, elas são quantificadas, elas têm um horizonte de tempo pré-estabelecido. Então, vou exemplificar. Objetivo: ser o maior vendedor de notebooks do Norte e Nordeste. Meta: faturar 2 milhões de computadores nos próximos 2 anos. Então, eu quantifiquei, eu disse qual era a quantidade de computadores que eu queria vender e coloquei um horizonte de tempo dentro das minhas metas, beleza? Então, você define, você visualiza o futuro, olha para o futuro, como é que eu quero a minha empresa, depois define os objetivos e metas dessa empresa, e aí precisa fazer o planejamento nos 3 níveis, né? No nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Nível estratégico, esse exemplo que eu acabei de mencionar, seria um planejamento, o que está no nível estratégico, seria a sua visão, né? Porque você tem a missão e a visão da empresa, seria a visão da empresa de futuro. Você poderia considerar isso como como sendo parte do planejamento estratégico. No nível tático, você vai cuidar de um planejamento a nível mais gerencial. A nível, se você tiver unidades na sua empresa, você vai cuidar dessas unidades, vai planejar cada unidade. Se você tem um setor, você vai planejar cada gerência, fazer o planejamento de cada gerência. E no nível operacional, é o nível de planejamento do dia a dia. O que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou fazer essa semana? Como nós vamos programar a produção? Como vai ser o planejamento da produção? Como vai ser o planejamento financeiro para pagar os compromissos do mês? Esse é o planejamento operacional. Quando existe um link perfeito entre o planejamento operacional, o planejamento tático e o planejamento estratégico, quando você alcança o operacional, você praticamente já alcançou ali o planejamento tático, e você alcançando o planejamento tático, você vai alcançar o planejamento estratégico. Então, é muito importante você ter essa visão estratégica, uma visão tática e uma visão operacional do seu negócio. Esse é o conceito, aí seria planejar. Depois, nós temos a segunda etapa, que é de organização. Né? O que é organizar? Organizar é distribuir as tarefas, é você separar os setores, é você fazer o layout da empresa, ó, dividir aquele layout tanto na parte administrativa quanto dentro da linha de montagem, se for uma fábrica. Né? Você separa os setores, bota os setores em sequência, numa sequência lógica, que é o departamento de compras, próximo ao departamento financeiro, que fica próximo à contabilidade, quer dizer, para que o fluxo de informação ela flua mais rapidamente. Dentro da produção, uma linha de montagem que seja equilibrada, tudo isso faz parte da organização, né? Definir a estrutura organizacional também, né? Quais são os níveis de diretoria, quais são os cargos de gerência, quais são os cargos de chefia, né? Quantos funcionários você vai ter em cada setor, tudo isso faz parte da organização. Tá? Depois da organização, nós temos, então, o comandar, o terceiro item que faz parte do conceito de administrar. O que é comandar? Comandar é dar ordem. Você planejou a empresa, você organizou, dividiu os setores, agora você vai chegar para os seus subordinados, sejam eles gerentes, chefes ou até mesmo auxiliares, vai dizer, ó, eu quero, aí você começa a dar ordem, eu quero que seja feita as tarefas assim, assim, assim. Então você estabelece, diz para as pessoas como você quer aquela tarefa, você estabelece
prazos para que aquelas tarefas sejam cumpridas. Você não pode deixar dúvida quanto àquela tarefa a ser cumprida, quer dizer, é importante que o chefe não pense que o seu subordinado ele seja adivinho, né? Quer dizer, ele vai deduzir por conta própria o que precisa ser feito. Tem muita chefia que chega e diz, o cara, esse cara eu mandei ele fazer isso, mas ele não tomou a decisão correta. Bom, às vezes é uma falha na comunicação. Então, na hora de comandar, você precisa saber mandar, você precisa saber orientar, você precisa saber dar ordens, né? Fazer com que essas pessoas se sintam motivadas a executar as suas tarefas e colocar prazos para elas entregarem, fazer elas entenderem que aqueles prazos precisam ser cumpridos, né? E dentro disso não deixar dúvidas, né, do que realmente precisa ser feito e da importância daquele trabalho, certo? A partir daí nós temos outro item que seria a função de coordenar. Então coordenar o que é? Coordenar é fazer com que as pessoas, os setores, conversem entre si. Você planejou a sua empresa, você organizou ela, dividiu as tarefas, você mandou as pessoas trabalharem, mas ali tem N setores trabalhando. O que é que você precisa fazer? Você precisa fazer com que esses setores eles trabalhem de forma harmônica. Precisa fazer com que a comunicação ela seja perfeita ali entre os setores, para que não haja falhas de comunicação, não haja falhas de informação. Então, você precisa trabalhar para que essa informação seja contínua, para que o fluxo do capital, né, se a informação for contínua, o dinheiro girará continuamente dentro do conceito de capital de giro, que eu já falei para vocês, né? O dinheiro vai circular continuamente. Então, não pode haver falhas na comunicação e a sua coordenação é importante para isso, para que as pessoas conversem entre si, para que as pessoas dialoguem, para que elas troquem informações e que essas informações surtam efeito dentro do trabalho e que o trabalho seja feito da melhor forma possível a partir dessas informações que são trocadas, né? Esse é o trabalho de coordenar. A partir depois da coordenação, nós temos a função de controlar. O que é que você vai controlar? Você vai controlar aquilo que você planejou. Você planejou, você deu ordens para as pessoas, você mandou as pessoas fazerem as suas tarefas, você organizou a empresa e agora você precisa fazer o controle para saber se aquilo que você planejou, se aquilo que você organizou, se os comandos que você deu, se tudo isso está funcionando dentro do esperado, né? Então, é verificar se o que foi planejado está sendo alcançado e verificar se as atribuições, né, estão sendo cumpridas. Esse é o conceito de controlar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, pode dar um dislike. Mas seria importante vocês comentarem o vídeo e, de repente, trazer alguma sugestão para a gente abordar nos próximos vídeos. Ok? Beleza? E até a próxima.